noite. Qual foi a última vez que te ofenderam lá na sua casa? Não precisa falar que é hoje não, né? Qual foi a última vez que você ofendeu alguém na sua casa? Você talvez agiu de forma errada com um familiar, aqueles do círculo mais próximo? Pense nisso. Por mais esforçados que nós formos, e por mais que a gente lute todos os dias para que isso não aconteça, em algum momento nós vamos errar. Em algum momento nós vamos magoar. Em algum momento nós vamos ferir, e principalmente aqueles que nós mais amamos, que talvez são aqueles que ficam uma grande parte do dia do nosso lado, ou talvez aqueles que nós sentimos um pouco mais de liberdade, e nem sempre nós pensamos o tanto que nós pensamos antes de agir, quando é com pessoas que não são tão próximas de nós. Parece que existe um receio maior, um temor maior de ofender ou de passar uma imagem, uma impressão errada de que nós somos ruins, nós somos maus. Mas em algum momento nós vamos errar, em alguma decisão, em alguma palavra mal escolhida, e às vezes você tem a melhor intenção do mundo, mas escolheu uma palavra que para sua esposa, para o seu filho, para o seu irmão, ele não entendeu do jeito certo e você o ofendeu. Às vezes um olhar, e eu descobri que eu sou bom nesse negócio de ofender com os olhos, nós já comentamos isso aqui. Às vezes um olhar, para mim está tudo certo, mas eu posso ofender a minha família com um olhar. Às vezes o silêncio também faz essa mesma coisa, tem esse mesmo poder. Ou talvez quando nós erramos em relação a prazos, a gente demora demais para fazer alguma coisa, resolver algum problema, e quando nós decidimos agir, já não dá mais tempo para resolver, a vaca já foi para o brejo, e assim nós vamos ter problemas, assim nós vamos magoar a nossa família. Ou quando simplesmente nós não conseguimos ter aquela palavra tão bonita e sofisticada, né? A empatia, nós não conseguimos nos colocar no lugar do nosso familiar, e por isso nós também ferimos. Vamos errar na hora de reagirmos a conflitos inesperados, a situações que não foram planejadas, e às vezes ali a gente tem que pensar muito rápido e, poxa vida, ofendi, magoei, feri. Situações inesperadas geram isso também. Diante de tantas possibilidades de errar, de ofender, de pecar contra a nossa família, como é que então nós conseguimos continuar juntos? O marido continuar junto com a esposa, o pai continuar junto com o filho, o irmão continuar junto com o irmão. Como é que nós podemos superar esses desafios? Como não é reunião para casais hoje, mas é o mês da família, nós vamos analisar uma situação real que acontece com uma família muito popular da Bíblia e que não necessariamente vai falar aqui de marido e mulher. Nós vamos falar de José, o José do Egito. Se o Tutu tivesse aqui, eu trouxe de manhã para eu lembrar de brincar, ele ia falar que a gente ia escutar a história do Lelé. Eu não sei por que é Lelé, né? Mas quando ele fala Lelé, nós já sabemos que é José do Egito. Nós vamos olhar para a história desse personagem importante no Antigo Testamento e que teve uma situação traumática, assustadora, absurda, em que ele foi testado, ferido, magoado pela sua família, mas nós veremos como ele reagiu diante dessa situação. José tinha 11 irmãos, homens. E esses irmãos não conseguiam administrar muito bem o carinho que José recebia do pai, o apreço que José recebia do seu pai, alguns presentes. Ele recebe uma túnica muito bonita, cheia de cores, como o texto diz, e isso chama a atenção dos seus irmãos.
e eles não conseguem também administrar as histórias que José contava. José disse uma vez para eles: olha, eu sonhei que a gente estava no campo colhendo trigo, cada um de vocês tinha um feixe que já tinha colhido, eu tinha o meu, e os feixes de vocês se dobraram, se inclinaram diante do meu. O que isso significa? Vocês que vão definir aí. Tem outro sonho que eu tive, eu quero contar para vocês. Agora os astros, as estrelas, o sol, a lua, eles se inclinavam, existiam 11, e eles se inclinavam também diante de José. O que isso significa? Esses sonhos, quando externados, geraram um sentimento muito grande de inveja, de reprovação, de competição, e isso não foi nada saudável para aquela família. Eles não conseguiram administrar as suas emoções e decidiram tirar a vida de José, um irmão, sangue do mesmo sangue. Se não fosse Rúben, um dos irmãos, esse menino teria sido morto. Mas felizmente Rúben aparece na história e faz com que eles joguem ele numa cisterna. Mas depois esses irmãos tiraram ele do buraco e disseram assim: vamos fazer um dinheiro aí, é mais interessante. E venderam ele por 20 moedas de prata. Vendeu ele como escravo. Olha que tragédia. Imagine a dor que esse jovem sentiu naquele momento. Essa traição era a sua família. Eles arrancaram a túnica de José, mataram um bode, passaram o sangue nessa roupa e chegaram para o pai com uma narrativa bem tendenciosa. Disseram: olha só, pai, o que nós achamos, não é de José isso aqui? E o pai, desolado, disse: certamente ele foi despedaçado por algum animal, alguma fera do campo, comeu o meu filho. E o pai começa a entrar numa situação de extrema tristeza. E esses homens sustentaram essa fake news, essa mentira, por vários anos. Não contaram para o seu pai o que eles tinham feito de fato. Só que o jogo virou. José, abençoado por Deus, dirigido por Deus, em uma outra nação, um outro povo, ali no Egito, ele dá a volta por cima e ele começa a se destacar ao ponto de se tornar o governador daquele país. Ele fala em algum momento que ele se tornou como que se fosse um pai do seu superior, do seu líder, tamanha a posição que ele ocupou. Ele fez aquele país prosperar e virar a maior potência daquele tempo. O homem foi dotado de sabedoria. Ele previu uma fome, ele interpretou um sonho que falava de uma fome de 7 anos, que iria surpreender o mundo. E essa previsão fez com que o Egito se preparasse durante os 7 anos anteriores, estocassem muita comida para eles e para praticamente todo mundo, para que eles se enriquecessem naquele tempo de turbulência. E adivinha só, quem bateu na porta de José atrás de comida anos depois? Quem foi lá tentar negociar, tentar buscar sobrevivência? Estavam passando fome. Isso. Os irmãos de José. José estava agora em uma encruzilhada. Ele tinha uma chance, e a chance que muitos torcem para ter, a chance de se vingar, não é? Vai chegar a minha vez. E aí eles dizem: a vingança é um prato que se come frio. Se você tentar resolver com pressa, né, pegar, devolver ali, eu espero. Ano que vem, não tem problema. Um dia eu acerto as contas com ele. Ele tinha essa opção. A opção de se vingar, de fazer mal para os seus irmãos. Mas também tinha a opção de perdoá-los e ajudá-los. Se você estivesse no lugar de José, todo mundo conhece essa história. Se você estivesse no lugar dele, qual seria a sua reação? Não se esqueça, seus irmãos tentaram te matar.
Seus irmãos te venderam como escravo, acabaram com a sua vida. Eu estou falando rindo. É triste, né? Eu não sei o que você faria, mas eu quero ver com vocês o que José fez. E o meu objetivo nessa noite, através de pelo menos 6 lições que nós encontramos aqui, é ver o exercício contínuo do perdão dentro do nosso lar. Em todos os tipos de vínculos, independente se estivermos falando de irmãos, de marido e mulher, pai e filho e assim por diante. Nós veremos a importância dele. Abra comigo Gênesis capítulo 42, nós vamos ver do verso 6 até o verso 7. O momento em que os seus irmãos chegam no país e vão direto falar com José. José negociava, José vendia os seus mantimentos, os cereais, a comida, e eles têm que bater de frente com José, bem na recepção daquele país. Vamos ler capítulo 42, verso 6, verso 7. José era governador daquela terra. Ele era quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Lembra dos feixes de trigo, dos astros? Pois então, olhe só. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os. José os reconheceu, porém, não se deu a conhecer. E qual foi a reação dele no primeiro momento? O texto diz que ele foi ríspido. Ele foi frio. Ele não foi gentil, ele não foi cavalheiro, não foi cordial, não foi receptivo. A primeira lição que nós vemos aqui é que o ofendido sofrerá 2 vezes se ele não perdoar. E nós vamos ver como isso acontece aqui nesse texto. Estamos falando da pessoa de José. Quando for também a sua vez, se nós não conseguirmos dar esse passo de liberar o perdão, conseguir absorver, de relevar, nós vamos sofrer dobrado. A primeira reação de José não foi positiva. Ele não estava com o seu coração aberto naquele primeiro momento. Ele não acolheu, ele não sorriu. Certamente, a mente dele estava muito confusa e não era para menos. E isso atrasou um pouco esse processo de quebrantamento, esse processo de liberação do perdão na vida desse homem. E o texto não esconde o fato de que esse homem sofreu antes de liberar o perdão, antes de formalizar aquela reconciliação com os seus irmãos. Quando ele escuta os seus irmãos conversando, e ele fingiu não entender a língua que eles conversavam, eles sentiram uma certa liberdade, e eles começaram a falar. E quando ele escuta os irmãos falando, narrando, que eles se lembravam de quando eles jogaram ele na cisterna, de quando eles venderam ele, eles dizem um para os outros: nós lembramos de como José insistiu com a gente para que a gente não fizesse isso, de como ele ficou angustiado. Eles lembravam e pediu para que nós não nos livrássemos dele. José desaba, capítulo 42, verso 24. Ele escuta aquilo, ainda tentando administrar as suas emoções, e o texto diz que ele se retira da presença dos seus irmãos para fazer o quê? Para chorar. E não era para menos. Uma situação extremamente embaraçosa, difícil, escura, turbulenta. Ele está sofrendo, ele continua esse processo de sofrimento. Além do sofrimento físico que ele tinha sofrido na pele, ele foi jogado na cisterna, ele teve que trabalhar de graça só pelo alimento. Imagina que esse homem apanhou em algum momento, levou chicotadas. Além desse sofrimento, ele agora também
passa e tem que enfrentar o sofrimento psicológico, o sofrimento emocional, e ele está tentando resolver esse dilema internamente e ele sai para chorar. Nesse primeiro momento, José acusa os seus irmãos de serem espiões, manda prender os seus irmãos, eles ficam 3 dias presos, você lembra bem da história, liberta alguns, mas deixa Simeão e diz, vai buscar o outro irmão. Eles disseram que tinha mais um que ficou para trás, o mais novo, Benjamim, deixa preso um, vai buscar o outro. No segundo encontro, com os irmãos, depois que eles voltaram, trazendo Benjamim, capítulo 43, verso 30, mais uma vez nós temos uma dose de lágrimas. Mais uma vez, o sofrimento, a tristeza, a angústia tomando conta do coração desse homem, antes dessa formalização, da liberação do perdão. Capítulo 43, verso 30, José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se, procurou um lugar onde chorar, entrou no quarto e ali chorou. Quanto mais tempo nós demorarmos para liberar perdão, estamos falando na posição de ofendidos aqui, mais intenso será o nosso sofrimento. A situação só piora, nós vamos sofrer dobrado, como eu disse, a primeira vez será o erro, a ofensa, o pecado que fizeram contra a gente, e a segunda forma de sofrimento será essa. Eu sei que isso é extremamente difícil, ainda mais em situações semelhantes a essa. Mas lembre-se que a conta é muito simples. Quando nós prorrogamos isso, quando nós adiamos a liberação do perdão, nós precisamos estar prontos para sofrer em dobro. Essa é a primeira lição que nós vemos aqui nessa passagem. Volte agora para o capítulo 42, verso 21 e 22. Gênesis capítulo 42, verso 21 e 22. Todo mundo vai sofrer. Não existe outro caminho. Falamos do ofendido, mas e o ofensor? Ele mais ainda. O ofensor mais ainda, ele jamais terá paz. Vamos fazer a leitura. Quando José acusa os seus irmãos de serem espiões e manda prender, exige que o irmão mais novo fosse buscado, o pavor toma conta desses homens. E olha o que eles dizem. Na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão. Qual irmão? José. Eles estão atribuindo agora esse sofrimento, essa espécie de castigo, punição, ao ato que eles fizeram contra o seu irmão. Pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhes demos ouvido. Por isso nos sobrevém essa ansiedade, mais uma vez, um sofrimento emocional, psicológico, aterrorizando aqueles homens. Eles estavam presos diante do governador naquele tempo, representando a figura mais importante de todas as nações. Tinham poder, tinham provisão, tinham sustento, tinham armas, tinham dinheiro. Ele podia fazer o que quisesse com os 11, mandar matar todos. Eles estão ali, tremendo de medo, em ansiedade. E Rúben, para poder acabar de matar, diz, eu falei, eu avisei, tá vendo? Falei para a gente não pecar contra o jovem, mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. O ofensor, obviamente, ele não vai ter paz, ele vai atribuir tudo que acontece. Pneu furou, ele vai lembrar, poxa vida, deve ser porque aquele dia eu falei daquele jeito, deve ser por causa daquele dia eu não fiz, deve ser por causa que aquele dia eu falhei. E ele começa a entrar em uma paranoia, atribuindo tudo, como nós estamos vendo aqui
ao seu ato, ao seu erro, ao seu pecado. Eles ficaram transtornados, amedrontados, sem saber o que aconteceria com eles. O suposto governador malvado, que eles não sabiam que era o irmão deles. Eles voltariam para casa com um a menos e talvez, para tentar recuperar, perderia mais um. A primeira coisa que eles rapidamente pensaram foi que o que dominou o coração deles foi esse sentimento de culpa, esse sentimento, esse senso de punição, de juízo, de castigo. É isso que veio na mente deles naquele primeiro momento. Eles pensaram no castigo que o erro deles merecia, e isso os machucou. Isso deixou eles aterrorizados. José tinha o mesmo sangue que eles. Isso não é um erro simples. Era da mesma família, mas eles não tiveram compaixão. Então qualquer situação desconfortável para eles estava ligada ao pecado deles. E era isso que os consumia por dentro. Vamos pensar pelo menos em duas situações que são realidade da nossa vida. Deixe um pouco o José descansar. E talvez um dos sintomas de quando nós ofendemos alguém e essa situação ainda não foi reparada, talvez um dos principais seja um medo. Vamos pensar num cenário em que a pessoa que nós ofendemos nem sabe que nós fizemos algum tipo de mal. Vamos pensar em uma situação embaraçosa, sigilosa, só você sabe, ela nem descobriu ainda. Imagine como fica. Você já passou por algo semelhante, eu acredito. O coração do ofensor fica acelerado a cada conversa, a cada momento de diálogo. E sempre que a pessoa que ele ofendeu vem conversar e vai fazer algum tipo de pergunta, o ofensor já começa a pensar: será que ele descobriu? Será que ela sabe agora? Poxa, falou que à noite a gente tem que conversar? Só pode ser isso. E às vezes a pessoa queria falar de comer um lanche, né, tomar uma açaí, não tinha nada. Mas aquilo está te corroendo, te matando de pouco a pouco. Aquele medo, a apreensão, isso adoece. Nós temos um episódio, um personagem na Bíblia, Davi, que fez um salmo falando de um monte de BO que deu na vida dele, um monte de doença emocional, física, todos os tipos, por conta do seu pecado. Enquanto ele não tratou, enquanto ele não confessou, enquanto ele não se reconciliou, aquele sigilo adoeceu aquele homem. Ele diz: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. E o salmo é tão pesado que ele fala até de pus, de feridas, um monte de coisa que nasce dessa situação. Vamos pensar no oposto agora. Eu falei de situações em que o ofendido nem sabe ainda. Mas e quando ele sabe? Vamos imaginar as festas de final de ano. A avó ou os pais criam um grupo, né? Natal 2026. Virada do ano. Aí já todo mundo organiza, faz aquela vaquinha. Tem o Pix, tem gente que começa a pagar em janeiro, né? Para ficar bem facinho. Faz aquela organização toda. Mas lá no grupo tem duas pessoas. Tem um ofendido, tem um ofensor. E aí o negócio não dá muito certo. O clima é hostil. E aí as duas partes querem se evitar. E de vez em quando a gente escuta: eu não vou, não vai dar para eu ir no Natal, esse fim de ano, porque aquele imbecil vai estar lá. E eu não consigo nem olhar na cara dele. Onde que ele entrar, eu não entro. E aí fala igual no filme de faroeste, né? Essa festa é pequena demais para nós dois. Ou é eu ou ele. Isso é terrível. Não vale a pena sustentar as nossas desavenças. Da mesma forma que nós vimos que
o ofendido, se não liberar perdão, ele sofre dobrado, naturalmente, o ofensor, enquanto a situação não for reparada, tendo conhecimento ou não, aquela pessoa que ele fez mal, ele não terá paz. A sua vida será uma miséria. Essa é a segunda lição que nós vemos aqui. E eu quero agora caminhar com vocês para o capítulo 45, onde nós vamos observar a terceira. Nós vamos ler um bloco maior agora, que é o momento, é o grande finale do negócio. É quando finalmente José decide desbloquear o seu coração. Nós vamos ler capítulo 45, do verso 1 até o verso 14. E a terceira lição, para que a gente já se sintonize aí, é que o perdão não é amnésia. Não é amnésia. E nós vamos ver isso aqui na prática e depois mais 3 lições. Capítulo 45, verso 1 até o verso 14. José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam da minha presença. Ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer, ele tirou a máscara. Já viu nos filmes na internet? Eles usavam uns negócios no cabelo, pintavam a cara tudo, põe uns trem de uns bichos. Não dava para reconhecer mesmo ele, né? Mas ele se deu a conhecer. Verso 2: e levantou a voz em choro. Só que agora um choro especial, um choro diferente. Foi um choro tão libertador, tão genuíno, tão intenso, tão sincero, que os egípcios que estavam lá de fora escutaram. Levantou a voz em choro, e os que estavam de fora o ouviam, e disse aos seus irmãos: eu sou José. E ele pergunta: meu pai, me dê notícias, ele ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder. E você consegue tentar imaginar a reação deles? José? Não puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Observe isso. Ele lembra? Ele lembra. Agora, pois, não fiquem tristes, não fiquem irritados contra vocês mesmos. Ele perdoa, ele quer também que os seus irmãos se perdoem. Isso é importante. Porque foi para, olha a finalidade, olha a percepção que esse homem tem. Foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Eu cheguei aqui primeiro porque Deus mandou. Porque já houve 2 anos de fome na terra. E ainda restam mais 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foi vocês que me enviaram, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó. O homem era grande ou não? Como que um pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai, e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, vem depressa, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. O coração do homem era grande. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, você vai acabar empobrecido. O Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem ao meu pai
toda a minha glória no Egito, e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E agora o momento mais lindo da história. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, mais uma vez esse homem se derrete, chorou, e abraçado com ele, Benjamim também chorou. Verso 15, José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Que final bonito, que reviravolta. Aqui nós vemos que perdão não tem a ver com um esquecimento total. Como eu disse, perdão não é amnésia. E vende-se aí a ideia de que isso é possível. A ideia de que é possível passar por um processo de formatação parcial na mente, igual a gente faz com o telefone. Você não gostou da foto, você não gostou talvez da pessoa que está com você do lado, é só você apagar e acabou. Se você apagar da lixeira também, você nunca mais verá essa imagem. Não funciona assim com a nossa mente. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é apagar o registro do incidente, do erro, do pecado, da ofensa que nós sofremos, daquilo que nos feriu. E ele diz com todas as letras: eu lembro, eu sou José, o irmão de vocês, o irmão que vocês venderam para ser escravo. Eu me lembro, eu não esqueci. Anos tinham se passado, o garoto virou homem, um homem maduro. Mas ele se lembrava perfeitamente de cada cena daquilo que ele viveu. Meus irmãos, quem perdoa vai continuar se lembrando, mas ele vai conseguir administrar as suas emoções. Ele vai conseguir olhar para a pessoa, olhar para o fato, sem que a dor domine aquele momento, aquele pensamento, aquela relação. Ele consegue olhar sem a dor que antes feriu, porque aquela ferida foi cicatrizada. E eu tenho certeza que todos nós temos pelo menos uma cicatriz aí. O nosso corpo, depois que nós cortamos ou rasgamos, ele começa a passar por um processo de cicatrização, o negócio vai fechando, tem aquela casquinha, depois de um tempo a casquinha cai, você pode passar ali a mão, dói. Não dói, né? Não dói, está ali, mas fica uma cicatriz que, dependendo do tipo do evento, você vai falar: isso aqui foi o dia, no meu caso, que eu caí de bicicleta lá em Flor de Minas, o guidão entrou assim, deu um tai talvez de 1,5 centímetro, esse nunca vai sair, está aqui, mas não dói mais. Mas nós vamos nos lembrar, não tem como apagar essas memórias. Mas alguém que perdoou, administra as suas emoções, administra a sua memória, e se esforça diariamente para também não ficar revivendo, trazendo coisas do passado, coisas que já foram tratadas, coisas que já foram resolvidas, já houve reconciliação. Não faz sentido, e eu estou falando principalmente do ofendido aqui, não faz sentido colocar isso na mesa, trazer essas coisas. E eu falo isso porque tem gente que diz: não, eu perdoei sim, mas na primeira oportunidade que tem, talvez algum desacerto, algum conflito, alguma coisa que magoou, o que ela faz? Ela coloca a situação na mesa de volta, ela volta a carta para o jogo, e começa a fazer algum tipo de chantagem. Mas o negócio tem 10 anos, tem 15 anos, mais uma vez, eu nunca vou esquecer. Não foi perdoado. Quem perdoa consegue administrar a sua memória e vai evitar reviver situações que já foram sepultadas. Quem perdoou verdadeiramente se lembra de tudo que aconteceu, mas consegue administrar a situação. Se lembra, porque perdoar não é ter
amnésia. Vamos partir para a quarta lição que nós encontramos aqui. Será que existem algumas categorias de ofensas, estamos falando de família ainda, que nós não conseguimos perdoar, ou que a gente não precisa perdoar, do tipo, não, esse aqui, isso aqui é grande, isso aqui é muito forte. Será que existem situações assim, que nós não conseguimos ou que não precisamos? Olhando ainda para o verso 4, é o mesmo texto que nós utilizamos para desenvolver a lição anterior. Usando a mesma expressão, eu sou José, o irmão que vocês venderam. A ênfase está aqui. Vendeu. Nós sabemos de tudo, nós já discriminamos aqui. A resposta é não. É não porque a graça de Deus nos habilita. A gente não consegue, isso aqui é demais, isso aqui não dá. Mas a graça de Deus, ela nos habilita, ela nos dá o poder, ela nos dá a condição que nós precisamos para superar até um negócio esquisito, terrível desse aqui, uma tragédia isso aqui. Ela nos dá condição. Eu estou falando de famílias. O mesmo Deus que uniu famílias, que selou famílias, que fez famílias multiplicar, Ele cuida da manutenção. Ele dá a graça que nós precisamos para que a gente consiga perdoar, como estamos vendo aqui, todo tipo de ofensa. Eu sei que ser vendido como escravo está num patamar muito alto, e é difícil pensar numa coisa pior que isso para acontecer entre uma família, né? É difícil, tem coisa pior, mas isso está num nível muito elevado de maldade, de perversidade, de insensibilidade. Toda palavra ruim que a gente puder pensar agora. Talvez você não goste muito do seu irmão, ou de algum parente, mas eu não penso que alguém aqui teria coragem de ir tão longe assim. Mas, e se fosse? O ofendido deveria perdoar? O slogan que nós ouvimos quando o assunto é perdão é que tudo tem limite, Eliezer. Veja bem, porque as coisas não são bem assim. Essa mensagem está muito floreada. A realidade não é assim. Tudo tem limite. Nós escutamos esse tipo de afirmação por aí afora, mas nós não vamos encontrar lastro aqui nesse livro para nós concordarmos com essa declaração. Não dá para encontrarmos amparo para esse modo de pensar na palavra de Deus, porque Deus não observa a qualificação do nosso pecado quando Ele nos perdoa. Ele não se prende, talvez, à quantidade de vezes que nós falhamos contra Ele, para depois decidir, poxa, aqui eu acho que eu já perdoei um tanto bom de vezes, chega, esse aqui não tem mais vez. Ele não olha, Ele não faz esse tipo de distinção sobre o tipo, sobre a repetição. Ele perdoou e continuará perdoando todos os tipos de pecados. Ele perdoou e vai continuar perdoando ladrões, prostitutas, assassinos, alcoólatras, drogados. E nós podemos aumentar essa lista com uma série de coisas feias, terríveis, assustadoras. Então, se Ele age assim, se nós desfrutamos dessa abrangência ou dessa facilidade que Deus tem para nos perdoar, Ele espera isso de nós. E nós temos textos que falam essa realidade. Colossenses capítulo 3, verso 13. Nós temos muitas opções, mas talvez esse seja um dos que melhor resume essa ideia. Olha o nível, olha a intensidade, olha o tanto de perdão que nós temos que distribuir. Assim como o Senhor perdoou vocês, aqui no finalzinho, perdoem também uns aos outros. Isso aqui ele está falando para a igreja, que é um outro vínculo, né? É um vínculo que vai estar depois
na hierarquia tem que ser, estamos falando de um peso maior para a nossa família e que também, na maioria das vezes, fazem parte da família cristã, e aqui no segundo plano nós temos a família cristã. Então, se isso foi falado para o cenário da igreja, ainda mais quando nós pensamos na nossa casa, naqueles que têm nas suas veias o mesmo sangue que nós. E talvez se você pensa que está perdoando demais o povo aí, fique tranquilo, porque você nunca vai conseguir atingir o mesmo índice, a mesma quantidade de perdão que você recebeu de Deus, porque todos os dias Ele tem que nos entregar uma carta de quitação, um perdão. Ele formaliza isso todos os dias, e nós vamos passar daqui para a eternidade no vermelho ainda, tenho certeza disso, quando nós comparamos aquilo que nós fazemos contra Ele, contra a sua vontade. Eu não sei qual a sua situação hoje, vocês que estão aqui, você também que está acompanhando através da transmissão, eu não sei como está a sua família hoje, eu não sei que tipo de ofensa você sofreu da sua família, eu não sei o tipo de ofensa que você cometeu, talvez você é o vilão, mas nós dois sabemos que o caminho mais seguro para nós é o caminho do perdão, porque Deus é quem nos habilita, através da sua graça, a perdoarmos, a passarmos a borracha e continuarmos caminhando juntos. Verso 5 até o verso 8, em quinto lugar, nós aprendemos que o perdão nos faz ver como o mal pode ser transformado em bem. Quando nós conseguimos liberar um perdão genuíno, em muitos casos nós conseguiríamos ver como esse incidente, esse erro, essa infração, esse prejuízo que você sofreu, pode ser transformado, utilizado para uma finalidade boa. Capítulo 45, verso 5 até o verso 8, nós aprendemos isso. Olhe comigo o verso 5. Não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi, olha a compreensão que ele chega, a conclusão que ele chega, foi para isso mesmo que eu vim, foi para a preservação da vida de vocês e da minha, que Deus me enviou adiante de vocês. Verso 7, foi para que a vida de vocês fosse salva através de um grande livramento que eu vou proporcionar para vocês. Meu amigo, não tem otimista que consiga ver isso aqui se ele não tiver perdoado. O cara pode ser o mais otimista do mundo, a pessoa que fica sempre procurando, ver o lado bom das coisas. Se ele não perdoar, ele nunca vai conseguir chegar a uma conclusão dessa, de que situações ruins, dolorosas, sofrimento, prejuízos que nós sofremos podem servir para um propósito positivo. Essa é a compreensão que esse homem chega. Por quê? Porque ele liberou o perdão e passou a procurar. Poxa, será que? Começou a ligar os pontos e ele percebeu. Se eles não tivessem, agora eu saquei. Agora as peças se encaixaram. Se eles não me jogassem lá, e se não passa aquela caravana, bem na hora, eu nunca tinha chegado no Egito. Eu ia estar lá até hoje, cuidando das ovelhas do meu pai. As ovelhas estão tudo magras, passando fome. E eu nunca chegaria nesse ponto, eu nunca seria lembrado como José do Egito se essa situação não acontecesse. Esse homem nos ensina essa lição tremenda, impactante, poderosa. Isso é demais. Isso é grandioso. Isso é pouco visto no nosso dia.
Ele percebeu que o grande mal que ele sofreu foi uma ferramenta nas mãos de Deus para colocá-lo na porta, no caminho de um grande bem. Qual foi o grande bem? No verso 5 e no verso 7 nós lemos: a preservação da vida. E não só a dele, mas de toda a sua família, inclusive do seu pai querido, que gostava de dar túnicas coloridas para ele. Aquela situação embaraçosa abre esse caminho para José e para toda a sua família. O seu pai, os seus irmãos, as cunhadas, os sobrinhos, os animais e tudo que eles tinham que pastava, que precisava de comida, conseguiu sobreviver no meio dessa situação embaraçosa. Foram poupados da morte por conta dessa fome que alcançou todo mundo. Os mantimentos que a família tinha juntado acabou no segundo ano. Lembra do início? A fome era 7. Não estava nem na metade ainda, coitado. E já tinha acabado tudo. Esse é um patamar de visão, meus irmãos. Um patamar de compreensão que exige muita sensibilidade de nós. Não é? Que exige um faro bem aguçado, que exige maturidade. Porque na maioria das vezes, o que a gente faz numa situação como essa? A gente chuta o balde, a gente se revolta, e esse menino podia ter se revoltado contra a sua família, esse menino podia ter se revoltado contra Deus. Deus, por que permitir uma situação tão terrível como essa? Ele podia ter revoltado, brigado com todo mundo, mas ele decide reconhecer a soberania de Deus, a mão da providência de Deus ali por cima, orquestrando tudo, cuidando de todos os detalhes e atuando em favor dele. Isso é muito forte. Eu sei que é difícil nós assimilarmos isso, mas talvez existem pessoas aqui que já viveram essa experiência, depois de passarem por uma tempestade terrível e chegar lá na praia, talvez depois de anos, conseguem olhar para trás e ver como aquela situação que sangrou fortaleceu a família, aproximou a família, aperfeiçoou a família. Deus pode fazer isso. Para nós terminarmos, é importante destacarmos, em sexto lugar, as evidências de que o perdão foi de verdade mesmo. Em último lugar, nós aprendemos que quem perdoa de verdade consegue pagar o mal com o bem. Só quem perdoa de verdade consegue fazer isso. Nós vemos do verso 10 até o 15, tem duas evidências aqui de que aquele homem perdoou mesmo, de fato e de verdade, como o autor do Novo Testamento diz. Primeira evidência é que José provê o sustento, como nós já vimos aqui. No verso 10 e 11, ele diz: traz meu pai, vocês vão habitar na terra de Gósen, vai ficar aqui pertinho de mim, o senhor, os filhos dos filhos, os rebanhos, o gado, tudo que pertence, e eu o sustentarei, porque vai ter ainda mais 5 anos de fome. Primeira evidência aqui. Isso teve um custo para ele, eu imagino. Ele não se preocupou, e ele proveu o sustento, pagando o mal que ele recebeu com o bem. Ele fez o maior bem do mundo da sua família. Ele tinha recurso suficiente? Não tinha? Ele não era ele que vendia? Não foi ele que orquestrou todo aquele plano? Então ele provê, ele ajuda, ele não pensa duas vezes em comprovar: perdoei vocês, mas está aqui uma comprovação material, palpável, de que o perdão realmente dominou o coração daquele homem. Última evidência, verso 15. Talvez essa aqui é muito mais forte do que a primeira. Porque às vezes a gente, principalmente a figura masculina, se for preciso trabalhar um pouquinho, fazer uma oresma um pouquinho, né, fazer um esforço ali, vender um trem para resolver um negócio, a gente às vezes até consegue, mas o negócio
do sentimento, do afeto. Parece que a gente não é muito bom nessas coisas, né? De mostrar o amor sem ser algo que eu estou fazendo, Vocês estão me entendendo? Verso 15. José comprova que perdoou demonstrando afeto e desejando proximidade. São duas coisas que não vão acontecer se o perdão não estiver no coração desse indivíduo. E vamos fazer aqui uma avaliação. Talvez o seu pai diz que te perdoou, a sua mãe diz que te perdoou, o seu esposo diz que te perdoou, a sua esposa diz que te perdoou, o seu irmão diz que te perdoou, mas você já escutou da boca deles: eu perdoei, mas eu cá e você lá. Acabou, nossa pendência zerou, mas eu não quero, também não quero ficar encebando agora não. José fala assim: vocês vão ficar pertinho de mim, pode chamar o pai, mais perto possível, vou almoçar com vocês todo dia. Eu quero proximidade, porque eu perdoei de verdade. E será que teve afeto? Porque tá junto ainda vai, mas e o afeto? Nós estamos falando de homem, gente. Mesmo ele, um homem, beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Mesmo ele, um homem que tem naturalmente, vem no DNA, né, dificuldade de se expressar afetivamente, ele conseguiu demonstrar novamente amor, interesse, carinho. Ele abraça, ele beija. Eu imagino que barulhão, né, que foi aquele momento de reconciliação. Eu sei que os irmãos dele mereciam um soco, né? Mas ele paga com um abraço. Ele não quer distância, ele quer ficar perto. Tanto que ele consegue parte da terra do Egito e ele dá para a sua família. Acredito que todos esses que estão aqui já desfrutam da salvação. Então eu quero falar apenas uma pergunta de reflexão, sem falar sobre a nossa relação de perdão com Deus, sobre a sua situação hoje. Nós falamos aqui de muitas possibilidades, principalmente na introdução, talvez pendências que ficaram pelo caminho, e é um momento de refletir. Falando sobre família, o problema com o amigo, o vizinho, o colega de trabalho, nós vamos resolver posteriormente. Não é que não precisa resolver, mas vamos começar pela nossa casa. É o mês da família. Como está a relação? Marido, mulher, filhos, irmãos. Tem alguma pendência para a gente resolver hoje? Conscientes de que as duas partes vão continuar sofrendo enquanto a situação não for reparada. Eu pergunto: existe alguma coisa, alguma pendência, alguma ofensa, e seja a que já é conhecida ou a que ainda está no particular, no sigilo? Existe alguma coisa? Por mais que seja extremamente difícil e desafiador conseguir agir como José, lembre-se que Deus, através da sua graça, é que nos dá a condição, como nós vimos na lição, de perdoarmos e perdoarmos com sinceridade. Se existe algo que precisa ser tratado nessa noite, finalizando esse mês tão especial, que você peça a Deus que te dê a coragem. Talvez vai ser um dos momentos, uma das conversas mais terríveis de toda a sua vida. Pode ser, eu não sei, não conheço a realidade, o coração de todos que estão ouvindo essa mensagem. Peça a Deus que te dê condições, prepare o terreno, prepare o coração da pessoa que vai ouvir, te dê as palavras certas para que a reconciliação genuína e verdadeira aconteça. Obrigado pela atenção de todos, o carinho de todos, e que Deus possa fazer com que essa mensagem produza os resultados esperados. Amém.
Muito bem, a nossa reunião já tem chegado ao fim. Eu acredito que todo mundo hoje volta para casa com uma reflexão para fazer consigo mesmo. Como já foi bem dito aqui, talvez em uma área específica da vida, talvez com algum parente, algum familiar, ou talvez até mesmo com a nossa vida espiritual com Deus. Mas o grande desafio que Deus lançou para os nossos corações hoje é perdão.